Brasil está em chamas. O ano de 2017 registrou o maior número de queimadas no país desde que as medições começaram. Foi um recorde histórico. Foram mais de 275 mil incêndios, sendo que mais de 132 mil deles arderam na região amazônica, causando imensos prejuízos aos produtores rurais, à saúde da população, ao transporte de pessoas e cargas e à biodiversidade. O maior número de queimadas está na Amazônia. Só no Pará, o aumento foi de mais de 200% em relação ao ano anterior. Mas por que a Amazônia pega fogo? A região está mais inflamável? De quem é a culpa? E o que fazer para evitar o estrago? Para responder a essas perguntas, é preciso entender como a Amazônia fabrica chuva. A principal fonte de umidade para a floresta é o Oceano Atlântico. Os ventos que sopram na região equatorial, os mesmos que trouxeram as caravelas de Cabral para o Brasil, empurram a umidade para dentro da América do Sul. A floresta também faz a própria chuva, quando suas árvores transpiram devido à evaporação e lançam 20 bilhões de toneladas de vapor por dia no ar. Essa reciclagem de água produz precipitação local e ainda exporta umidade para o centro-oeste e o sudeste do país. Mas a ação humana, além de variações naturais do clima, está atrapalhando o funcionamento desta fábrica de chuva. A quantidade de secas anormais está aumentando, assim como a duração da estação de queimadas, que cresceu 33 dias em 35 anos. A primeira ação humana é o desmatamento. A derrubada da floresta é a principal causa de fogo na Amazônia. A borda de uma floresta desmatada fica mais seca, portanto mais vulnerável ao fogo. Cortar árvores para retirada ilegal de madeira também ajuda o fogo, já que as clareiras permitem que o sol entre na mata. Imagine agora tudo isso combinado: o desmatamento, a redução de porções da floresta contínua, a degradação da mata e o aumento do efeito de borda. Além de deixar a floresta mais vulnerável ao fogo, esses fatores ainda interferem nas chuvas, ao eliminar a reciclagem de umidade por evapotranspiração. Essas ações levam a floresta para a beira do precipício. O aquecimento da terra dá o empurrão final. Um dos efeitos do aquecimento global é aumentar a temperatura do Oceano Pacífico. Isso cria condições semelhantes às do El Niño, que deixa a Amazônia mais seca. O Oceano Atlântico também está mais quente. Isso desloca a chuva do Equador para o hemisfério norte, reduzindo a umidade em partes da Amazônia. O resultado disso é que as secas ficam mais frequentes e a chuva de um verão amazônico não é capaz de repor a umidade que o solo perdeu na estiagem anterior. O desmatamento e as mudanças climáticas aumentaram a área sensível a fogo na Amazônia e podem ter mudado para sempre o regime de incêndios na região, tornando até mesmo florestas intactas inflamáveis.
O Brasil está mais vulnerável a queimadas e incêndios florestais porque a realidade mudou e os produtores rurais precisam se adaptar a ela. Mas como evitar a multiplicação de queimadas e incêndios no país? Existe solução para o problema do fogo? Antes de mais nada, é preciso parar de desmatar. Diversos estudos comprovam que as pastagens degradadas no Brasil são suficientes para atender toda a demanda de aumento da produção agropecuária sem desmatamento adicional. Além de não desmatar, é preciso cumprir as exigências do Código Florestal de reflorestar as áreas desmatadas ilegalmente. Isso torna a vegetação menos vulnerável, protegendo as propriedades rurais contra o fogo. No Brasil, as queimadas para a agropecuária são atividades legais em algumas situações, mas é preciso que o órgão ambiental autorize. Além disso, quando se usa fogo para a limpeza do solo, é essencial que se adotem medidas para evitar que o fogo fuja de controle. Por exemplo, fazer aceiros no entorno das áreas sujeitas a incêndios, assim como ter pessoal treinado e com equipamentos para combater o fogo. Autoridades e líderes locais também têm responsabilidade. Devem desenvolver planos de prevenção de queimadas que incluam a divulgação de informações climáticas com alertas sobre períodos muito secos, quando o risco de incêndio é maior. Lembre-se, queimada ilegal é crime e pode ser detectada pela fiscalização por satélites. Se o infrator for identificado, pode pegar até 6 anos de prisão e pagar multa de até 50 milhões de reais. Mas muito pior do que a multa é o prejuízo para o produtor, a sociedade e para a biodiversidade. O clima do país mudou. Não é mais possível usar as mesmas fórmulas e as mesmas práticas agropecuárias de antigamente. Adaptar-se a esta nova realidade é um desafio, mas o prêmio é mais dinheiro no bolso do produtor e mais saúde para a população e ecossistemas. Todos nós temos a ver com isso. E aí, pessoal do terceiro ano, como é que vocês estão? Eu espero que sejam tudo bem. Hoje, como vocês puderam ver aí, a gente vai falar sobre um problema muito grave, um problema que está afetando o Brasil todo, principalmente agora que a gente precisa do ar para respirar, é onde está acontecendo muito esse problema. A gente viu aí um pouco sobre os impactos ambientais na floresta da Amazônia. Por que a gente viu isso? Porque a gente vai trabalhar um pouco desse conteúdo da página 116. Então, depois de assistir esse vídeo, a gente vai ler de forma muito rápida aí essas coisinhas do livro para poder entender um pouco e responder as questões e as atividades. Vamos lá? Os problemas ambientais. Então, a gente viu aí que tem muitos problemas ambientais e fora esses ainda tem manchetes aí de outros 2 casos, né? Moradores que denunciam descarte irregular de resíduos em córrego em Mococa, no estado de São Paulo, e grupo que é flagrado praticando desmatamento na zona rural em Ituiutaba. E aí tem uma perguntinha. Você já observou no lugar onde você mora algum dos problemas ambientais apresentados nas manchetes acima? Vários focos de incêndio aqui em São Carlos, né? Tem muito disso. Então, o desenvolvimento de grande parte dessas atividades econômicas realizadas pelo ser humano depende diretamente da exploração dos recursos naturais, né? Da exploração da natureza. No entanto, quando isso é praticado de forma irregular, os recursos são esgotados, né, da terra, e aí se tira tudo da terra. E não se preocupe em repor esse conteúdo, em colaborar também para que haja mais produto de recurso natural, isso causa inúmeras catástrofes ambientais no solo, pessoal. E nas páginas seguintes a gente vai conseguir aí ler um pouquinho sobre alguns dos problemas ambientais encontrados no campo, tá? A gente estudou cidade de campo, a gente vai ver os impactos ambientais no campo. Então aí a gente está vendo uma imagem de uma área desmatada, né? Os recursos foram retirados e não foi preocupado ali em repor. Nesse local aí, que é um desmatamento em Rio Branco, no Acre, esse desmatamento aconteceu de forma irregular e
árvores foram cortadas para que seja retirada a madeira para ser substituído por quê? Por lavouras e pastagens. Então eles tiraram as árvores para fazer desse local pastagem, né? Para criar gado, para render dinheiro. E não se preocupou na parte das florestas nesse local. Então o desmatamento é uma causa do impacto ambiental. Depois a gente também tem aí as imagens do que está mais falando agora, que a gente tem mais visto, que são as queimadas, né? As queimadas nas áreas rurais do país é praticada sem autorização, muitas vezes sem autorização, para também criar um campo para lavoura e criação de animais. Elas são proibidas no Brasil, mas tem quem faça isso sem autorização, causando uma devastação na vegetação natural. E além, é claro, de acabar matando os animais silvestres, porque ali é a casa deles. Então, se queima, não tem onde eles irem, né? Outro problema bem enfrentado aí, contaminação de solo e de rios. Lembra que a gente viu um pouquinho sobre agrotóxicos e fertilizantes? Quando eles também são usados de forma irregular, além do que é necessário, isso também prejudica o solo, né? As chuvas podem carregar esses agrotóxicos e produtos que ficam na lavoura para os solos dos rios e dos lagos, e aí contamina também a água, contaminação do solo e de rios. Outro item que a gente consegue ver no livro, erosão e assorreamento. Com a retirada da vegetação para formar pastagens e lavouras, o solo fica exposto, né? E é onde ocorre o desgaste, né, desse solo com as ações da chuva e também do vento. Esse problema deixa o solo pobre e ele não consegue produzir o que se esperava dele, da lavoura, e também não gera uma plantação boa, pessoal. E aí, essa erosão também causa um problema enorme nas matas ciliares, que é o que a gente vai ver agora no vídeo um pouquinho sobre um projeto que foi trabalhado para a ajuda do projeto de matas ciliares. Então, é um grupo de estudantes que fizeram uma pesquisa e foram ajudar nessa mata ciliar. E aí, nesse vídeo agora, a gente vai também entender um pouquinho sobre o que é mata ciliar. Então, agora que a gente viu são os problemas, né, do campo, e agora a gente vai conhecer um pouquinho das matas ciliares, né? As matas ciliares são árvores e outros tipos de plantas que são localizados na margem de rios e lagos. E elas funcionam como protetoras naturais de nascentes e cursos de água, impedindo a ação da erosão e do assoreamento, tá? Então, a plantação ali da mata ciliar protege da erosão, mas se a erosão devasta essa parte também, não tem como cuidar. Então, a gente tem que proteger a mata ciliar, deixar ali as bases fortes para que não aconteça a erosão e também leve a água para a parte do solo que precisa. Vamos ver o projetinho, então, das crianças lá do ensino médio, trabalhando na plantação da mata ciliar, aumentando a sua intensidade? Vamos acompanhar no vídeo. Hoje é um dia especial para essa turma aí. São alunos da Escola de Educação Básica Adolfo Silveira, do município de Paraíso, no extremo oeste de Santa Catarina. Os 316 alunos do 6º ano do ensino fundamental ao 3º ano do ensino médio querem fazer de sua região um lugar de muito verde, com animais silvestres, água limpa e de qualidade. Para isso, mãos na terra. É hora de revitalizar e recuperar o Rio das Flores, que, se depender deles, estará sempre com as margens floridas, de espécies nativas e frutíferas. Hoje é dia de fazer o plantio da tão importante mata ciliar. A mata ciliar traz vida para as margens dos rios. Aqui nós ouvimos pássaros cantando, encontramos abelhas, borboletas, muitos frutos, abrigo para os animais. No município de Paraíso, no extremo oeste catarinense, mais de 30 quilômetros de extensão foram revitalizados com mata ciliar e transformados num verdadeiro paraíso para as espécies vegetais e animais. Há mais de 10 anos, os alunos vêm fazendo o plantio de mata ciliar. Água, a flor da vida,
é o nome do projeto de revitalização do Rio das Flores. Mas outras atividades também são desenvolvidas. Nós fizemos visitas, então, em todas as propriedades que margeiam o Rio das Flores, numa espécie de diagnóstico para saber a situação que a gente tinha e o que a gente precisava fazer também. A partir daí, então, nós fizemos um seminário de apresentação desses resultados e a partir desse seminário, então, foram feitos alguns encaminhamentos. Entre estes que a gente precisava coletar o material reciclável das comunidades do interior para evitar que esse lixo ficava acumulado no ambiente e fosse para dentro do rio. Além disso, também a gente envolveu a população das cidades, onde a gente convidou para o seminário e discutíamos da possibilidade de criação de um projeto de lei para a eliminação das sacolas plásticas, então, de circulação. Na escola, professores e alunos recebem instruções sobre como produzir as mudas. O extensionista social da EPAGRE, Carlos Ayrton Paganini, está sempre por perto. Orienta, ajuda, articula para que cada vez mais Paraíso se orgulhe de suas matas ciliares. Muitas conquistas já nessa área ambiental, né, Carlos? Com certeza, né? É um histórico assim bastante grande, né? Isso já há vários anos, né? A gente vem planejando isso e trabalhando, né? E com muita parceria. E realmente as conquistas elas estão aí ligadas ao fator ambiental, né? Porque a EPAGRE é uma empresa que tem essa visão holística muito interessante, né? De trabalhar o tripé, né? Social, ambiental, econômico, né? E não pode ser diferente. Eu, como extensionista social, né? Que preservo muito esse pensamento, né? De que nós temos que valorizar o meio ambiente, né? Produzir é extremamente importante, mas produzir com bom senso, produzir com uma visão diferenciada, né? De que o meio ambiente também é uma riqueza, né? Bastante grande. E é isso que a gente tem notado, né? Com o passar do tempo, assim, a consciência, né, das pessoas, dos produtores, né, os ribeirinhos, com relação a esse projeto que a gente vem desenvolvendo. Muitos parceiros estão engajados no projeto. É o caso do Sicob, o Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil. A cooperativa entende que se nós preservarmos a água, preservamos a vida, em primeiro lugar, preservamos a possibilidade das pessoas continuarem no lugar, isso se chama perenização. Então a escola vai estar aqui, a cidade vai desenvolver, a produção vai continuar, que é muito importante para aquecer o ciclo econômico, e a cooperativa. Tinha animal que não aparecia, hoje tem os animais silvestres aparecendo, espécie de ave. A natureza é um ganho da propriedade também, que criou a abelha, eu ganho com isso também, né? Então tem muita coisa, né? Que a natureza está voltando linda, bonita, né? Olha, nós já estamos desde muito tempo, né? Sempre plantando muitas árvores, né? Nas margens do rio. Nós já fizemos ações dentro do município, perto do Arroio Pinheiro, que corre no meio do município. E já tivemos ações em vários afluentes e também distribuímos várias espécies de mudas nativas para a população. Bom, para finalizar essa parte das nossas atividades de geografia, a gente vai ler um pouco sobre os cuidados com o meio ambiente no campo. O mau uso de algumas técnicas, como a aplicação inadequada de agrotóxico nas lavouras, o desmatamento, o uso intenso da irrigação e a ausência de práticas voltadas para a conservação do solo e dos rios podem causar um prejuízo no meio ambiente, como a gente viu. Observe nas imagens a seguir como o mau uso e o uso adequado das técnicas da área rural podem tornar paisagens bem diferentes. Então aí a gente tem uma paisagem dividida, né? De um lado, o solo foi utilizado para fazer agricultura. E do outro, tem a agricultura, mas também tem a passagem aí de rios, né? E das florestas das matas ciliares, né? Então, ela tem aí essa divisãozinha. E aí ele pede para a gente colocar embaixo, né? Notar, na verdade a gente não vai anotar, mas observar aí como que está o solo do lado esquerdo, que é aqui, ó, onde foi usado para fazer a lavoura,
e como está o solo do lado esquerdo. Percebam que aqui, ó, a parte das árvores, como ficou bonito, né? Aqui também tem a parte do gado, mas está sendo bem cuidado, né, pessoal? Uma coisa que eu queria lembrar vocês, por que chamam matas ciliares, né? As matas ciliares que a gente viu aí no vídeo. Não tem os cílios aqui da gente? A gente não tem os cílios. E os cílios, eles não protegem os nossos olhos de todas as impurezas, né? Da poeirinha, então a gente tem os cílios para proteger. Essas matas ciliares são como os cílios dos nossos olhos. Elas protegem essa parte da água, né? Protegem a natureza. Por isso elas são chamadas de matas ciliares. Olha que interessante. E aí, depois de fazer essa análise das imagens, a gente vai fazer as atividades do livro, tá? Vai fazer a número 1, a número 2 e a número 3, aí da página 120 e 121. São questões pequenas, tá? Que depois de ler aí todo o conteúdo do livro e ver os vídeos vai ser super fácil para que vocês possam fazer. E aí a atividade terminou, tá? Por que a gente não teve ciências hoje, pessoal? Porque na terça-feira eu recomendei para vocês assistirem lá o videozinho, né, sobre o planetário. Espero que vocês tenham conseguido ver. Quem não conseguiu, volta lá na aula de terça-feira, pega o link porque ele está disponível, tá? Então hoje a aula foi de geografia, porque a gente teve ciências na terça-feira, tá? Espero que vocês consigam fazer os exercícios, que entendam bastante, porque é muito importante a gente estar atento a esses focos de incêndio que está acontecendo, acompanhar como que a gente pode mudar tudo isso. E vai ser muito importante que vocês futuramente preservem a parte de plantação também, tá? Criam essa consciência para proteger o nosso mundo, né? Porque o Brasil é como se a Amazônia fosse parte do pulmão, né? Aquela que respira, ela guarda o oxigênio aqui para que a gente possa respirar um ar bom, e isso tem que durar muito tempo, tá? Então vai depender da minha ação e principalmente da ação de vocês futuramente também. Um bom final de semana. Não se esqueçam que amanhã, segundo o nosso calendário, a gente tem reposição de aula, tá? Então a gente tem uma reposição de aula amanhã, vai ser postada uma aulinha para vocês assistirem, tá? Não vai ser difícil, não vai ser complicado, vai ser um filme, vai ser super legal. E depois eu vou pedir para vocês também uma atividade sobre esse filme que vai ser passado para amanhã, tá bom? Então confiram amanhã a aula, assistam, aproveita que é sábado, faz um cinema em casa e a gente se vê na semana que vem de uma forma diferente, tá? A aula semana que vem vai ser diferente. Espero vocês. Bom final de semana.